Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 28 de maio. Esta é a TV Senado, eu sou o Tiago Tibúrcio e você está assistindo ao Senado Agora. A Comissão de Agricultura vai hoje a Palmas, no Tocantins, para audiência pública. O repórter André Ricardo vai acompanhar a reunião e tem os detalhes. O potencial e os gargalos no desenvolvimento da aquicultura e da pesca no estado do Tocantins. Esse é o tema da audiência pública na capital do estado. Tocantins é o 14º maior produtor de pescado do Brasil. O autor do requerimento para o debate é o senador Donizete Nogueira. Segundo ele, é preciso tratar também das políticas de capilarização da agricultura, que levem em conta técnicas para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e para preservar os recursos naturais. Para o debate foram convidados, além da sociedade civil local, representantes dos Ministérios da Agricultura e da Pesca. A audiência é interativa. Perguntas e comentários podem ser encaminhados pelo portal senado.leg.br/audiência interativa ou pelo telefone do Alô Senado, 0800 61 2211. A ligação é gratuita. E a TV Senado transmite essa reunião a partir das 2 da tarde, horário de Brasília. O presidente do Senado anunciou para a próxima terça-feira a votação do projeto de lei da mediação em regime de urgência. A matéria foi discutida por uma comissão de juristas criadas por Renan Calheiros em 2013. A proposta sofreu alterações na Câmara dos Deputados e, por isso, voltou para análise do plenário do Senado. A mediação é um método de solução de conflitos que ainda não existe na legislação brasileira. Por meio dela, um mediador ajuda as partes a chegar a uma solução consensual. Vamos votar na terça-feira esse projeto de mediação que é fundamental para desafogar a justiça e dar celeridade às relações de consumo, de trabalho e outras relações que não podem esperar a tramitação de 200 mil processos no judiciário. O outro projeto que resultou do trabalho da comissão de juristas foi sancionado esta semana. Trata-se da Lei de Arbitragem. Aprovada no Senado em 5 de maio, ela fixa regras para a solução de conflitos fora das vias judiciais e promete desafogar a justiça. Foi criada nesta quinta-feira a CPI para investigar a Confederação Brasileira de Futebol e o Comitê Organizador Local da Copa do Mundo de 2014. A comissão vai analisar possíveis irregularidades em contratos feitos para partidas da Seleção Brasileira, para campeonatos organizados pela CBF, assim como para a Copa das Confederações de 2013 e para a Copa do Mundo de 2014. São fatos mais do que claros que realmente o nosso futebol precisa realmente dessa chacoalhada e eu, como senador, me sinto na obrigação de dar esse resultado ao povo brasileiro, já que eu continua sendo a paixão maior de todos nós em relação ao esporte. 3 medidas provisórias e muitos debates. A votação dos projetos do governo para melhorar as contas públicas marcaram a semana aqui no Senado. Ajuste fiscal. É que esse ajuste fiscal não seria o nosso ajuste. Foi o que mais se ouviu aqui no plenário do Senado esta semana. Na pauta, as 3 medidas provisórias enviadas pelo Poder Executivo. O objetivo inicial do Palácio do Planalto com ajuste fiscal era aliviar o caixa da União em quase 20 bilhões de reais só em 2015. Para que possamos ter as condições necessárias à retomada do crescimento e do desenvolvimento. Mas a história não foi bem assim. As medidas provisórias receberam 855 emendas de deputados e senadores. Foram atacadas por centrais sindicais, parlamentares da oposição. O Senado da República não poderá concordar com essa medida provisória. Independentes. Se esse tipo de política econômica fracassamos no mundo, por que aqui no Brasil nós vamos seguir este caminho de política econômica? E até da base aliada do governo. Já comuniquei à minha bancada e faço aqui, não com alegria, que acompanharei o voto contrário. Mas, afinal,
o que estava em jogo com as 3 medidas provisórias. O Senado votou primeiro a MP 665, com mudanças no seguro-desemprego e no abono salarial. Os 2 benefícios custaram ao contribuinte mais de 46 bilhões de reais em 2013. Para a base do governo, as mudanças evitam fraudes. Disfunções que já deveriam ter eliminadas muito antes, lá atrás, para não desperdiçar o dinheiro arrecadado de toda a população brasileira. Você não pode punir o homem ou a mulher que age com boa intenção em decorrência do fraudador. A Previdência que identifica a fraude. Vamos começar pelo seguro-desemprego, pago a mais de 9 milhões de brasileiros no ano passado. Antes da medida provisória, tinha direito quem trabalhava por 6 meses antes de ser demitido. O governo queria elevar essa carência para 18 meses. O texto aprovado ficou assim. Para pedir o seguro pela primeira vez, o desempregado precisa comprovar que trabalhou durante 12 meses antes da demissão. Para fazer o segundo pedido, 9 meses. E a partir da terceira vez, a regra não muda. 6 meses de carteira assinada. O beneficiário também deve frequentar curso do Pronatec. Só o mês passado foram quase mais de 100 mil postos de trabalho que fecharam no Brasil. No momento que o trabalhador mais precisa do seguro-desemprego, o governo vem e muda a regra do seguro-desemprego. É óbvio que o nosso projeto econômico, o nosso projeto de governo não é o ajuste. O ajuste é a base para que possamos retomar esse projeto. No caso do abono salarial, o benefício é pago ao trabalhador que recebeu, em média, 2 salários mínimos por mês. Pela lei em vigor, tem direito quem trabalhou pelo menos 30 dias com carteira assinada no ano. O governo queria ampliar essa carência para 180 dias e que o benefício fosse proporcional ao tempo de serviço. O Congresso aceitou o pagamento proporcional, mas reduziu a carência para 90 dias. E isso ainda pode mudar. A noventena, o governo topa vetar. A segunda medida provisória muda outros 2 benefícios, a pensão por morte e o auxílio doença. Segundo o governo, os gastos saltaram de 53 bilhões de reais em 2006 para quase 110 bilhões em 2013. Antes da MP, não havia carência para a pensão por morte. O texto original da 664 exigia uma contribuição mínima de 2 anos. O Congresso negociou o texto, que ficou assim. O trabalhador precisa contribuir durante 18 meses. Só pode receber o dinheiro quem provar que esteve casado ou em união estável durante 2 anos antes da morte do trabalhador. A pensão só será vitalícia, como era antes, para a viúva ou viúvo que tenha mais de 44 anos. Quem for mais novo vai receber o benefício por um período que varia de 3 a 20 anos. Eles querem, mais do que nunca, penalizar e punir as viúvas. Veja bem que governo. Tenho consciência de que o Brasil que nós vivemos precisa corrigir alguma coisa que está errada, sobretudo na sua previdência social. Mas o debate esquentou mesmo foi na hora de discutir mudanças na aposentadoria. Uma emenda aprovada pela Câmara permite que os brasileiros deixem de trabalhar quando a soma da idade e do tempo de contribuição for igual a 85 anos para as mulheres e a 95 para os homens. Na prática, isso acaba com o fator previdenciário e pode provocar um gasto extra de 40 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Eu, às vezes, tenho pena desse Brasil, mas o que eu tenho pena é da Previdência Social. O fim do fator previdenciário uniu parlamentares do governo. Só atinge aquilo que eu chamo o andar de baixo, que são aqueles do regime geral da Previdência. E da oposição.
Não posso ser incoerente com a minha história. Jamais poderia votar contra os aposentados. A MP foi aprovada e senadores cobraram da presidente Dilma Rousseff o compromisso de não vetar as mudanças no fator previdenciário. Se ela preferir vetar, ela estará preferindo uma pedalada no aposentado brasileiro. Fora do plenário, governistas deram sinais de qual deve ser a postura do Palácio do Planalto. O governo está disposto a dialogar sobre isso, até porque mesmo tendo um veto, esse é um veto que tem grandes riscos na casa. Eu acho que nada melhor do que sentar e conversar. Quando a semana terminou, a pauta ainda era o ajuste fiscal. Só que em vez de cortar despesas, a ideia do governo com a MP 668 é aumentar a arrecadação. Mas como? Subindo as alíquotas de PIS e COFINS que incidem sobre a importação. Com a mudança, a maioria dos produtos estrangeiros será taxada em 11,75%. A medida provisória saiu do Palácio do Planalto com apenas 4 artigos. Aqui na Câmara, os deputados incluíram emendas que nada têm a ver com o texto original. É o que os parlamentares chamam de contrabandos ou jabutis. Na MP 668, os cascudos se multiplicaram. E o texto chegou ao Senado com 27 artigos. Um deles autoriza o Senado e a Câmara a firmar parcerias público-privadas. Os senadores chiaram. Eu não posso aceitar essa história de jabuti, essa história de negociata, todo mundo fazendo um negócio, procurando em medida provisória, colocando assuntos estranhos à origem da medida provisória. O líder do governo acenou com o veto presidencial. Avaliar aquilo que é pertinente e aquilo que não for pertinente nos contrabandos, até para sugerir para a presidenta Dilma o veto. E o presidente do Congresso diz que vai buscar um veneno para acabar com a praga dos jabutis. Vota numa casa, mas tem jabuti, e você descarta o jabuti e manda os jabutis tramitarem como projeto de lei. Foi assim a semana legislativa no Senado. Aos demais colegas, senadores e senadoras, número regimental. pedindo inscrição no Declaro aberta a sessão. Solicitar minha prazo de palavra de 10 minutos. Pelas quais o Brasil membros do Ministério Público e não é para menos de diferente. E ficamos por aqui. Ao longo do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.